E o mercado da bola vai começar mais cedo. Admar Lopes antecipa tudo. Nomes citados. E o Vasco encara o Fortaleza hoje no Castelão. Salve você antenado aqui no canal. Meu nome é Lineker Biondi. Quarta-feira lotada de informações para você, hein? Que está desembarcando no canal do Torcedor Vascaíno. Então eu peço para você correr ali embaixo, se inscrever no canal. Você não pode ficar de fora. Todos os dias estarei aqui trazendo para vocês informações na parte da manhã, à tarde e também à noite, sem contar com as nossas lives, né? Então você inscrito, você sempre é avisado. Todas as vezes que a gente voltar aqui com informações quentinhas, você clica ali ó, no botão inscrito, inscreva-se para receber todas as notificações aqui do nosso canal, beleza? Bom, lembrando você que está aí do outro lado, não esqueça de acompanhar porque o mercado da bola vai começar mais cedo, por conta da antecipação do calendário do ano que vem do futebol brasileiro. É isso mesmo. Campeonato Brasileiro começando mais cedo, Campeonato Carioca também já tem até o planejamento, enfim. Então o mercado tem que ser antecipado para não pegar ninguém de surpresa. O diretor executivo Admar Lopes, juntamente com a diretoria do Vasco, sabendo disso, já começa a se movimentar. A gente vai falar aqui sobre muita coisa relacionada a isso. Você não vai perder nada. Lembrando que hoje o Vasco encara o Fortaleza. O Wilton Pereira Sampaio é o árbitro da partida. Jogo no Castelão, jogo em que Andrés Gomes pode ser titular no lugar de Pablo Verratti, né? Normalmente o Ryan é deslocado para centroavante. E jogo que Paulo Henrique está fora. Puma Rodrigues já se encontra com a equipe, deve ser o titular mesmo vindo de um jogo importante pela seleção uruguaia. Muita coisa para a gente falar aqui nesse vídeo. E antes eu deixo uma dica de ouro para você da GoCase. A GoCase é parceira do nosso trabalho e disponibiliza para você, só porque você está aqui no vídeo e que você deixou o like, muitos descontos no seu site. É isso mesmo. Você quer tirar aquela onda com produtos do Vascão personalizados com seu nome? Clica ali embaixo no primeiro comentário fixado no link da GoCase e não esqueça de utilizar o cupom Lineker. Está aqui o cupom para você conseguir um baita de um desconto. Não vai perder essa oportunidade, né? A GoCase é parceira do nosso trabalho, entrega para você facilidade. Você que quer comprar sua garrafinha, quer dar de presente, tudo personalizado com seu nome, hein? É muito legal, você não vai se arrepender. Bom, rapaziada, vamos ao que interessa? Solta a vinheta. E o mercado da bola vai começar mais cedo. Admar Lopes antecipa tudo, nomes citados. E o Vasco encara o Fortaleza hoje na Arena Castelão. Você que está chegando aqui no nosso vídeo, eu peço para você deixar o seu like, porque hoje é positividade, hein? Ó, joinha, positividade, porque o Vasco entra em campo logo mais contra o Fortaleza. A gente vai falar muito sobre esse jogo que poderemos ter uma grande oportunidade e, claro, jogo importantíssimo visando o Campeonato Brasileiro. O Vasco vencendo o Fortaleza, eu acho que aí dá para sonhar, dá para mirar coisas maiores. Tem que vencer, o Fortaleza está na zona do rebaixamento, é uma equipe fragilizada, né? Tem a questão envolvendo ali os jogos como mandante que não vem sendo muito bem utilizados, muito bem aproveitados pela equipe do Fortaleza, mas a gente vai falar muito do jogo aqui nesse vídeo, porque eu quero logo entrar no assunto Admar Lopes antecipando tudo. É isso mesmo, tá? O diretor executivo Admar Lopes, juntamente com a diretoria do Vasco, já pincela o mercado, hein? Já vai atrás de reforços, porque a gente sabe que no ano que vem o calendário está muito próximo do início do ano, né? O Campeonato Brasileiro começando mais cedo, Campeonato Carioca também. Então, o que também vai começar mais cedo será o mercado da bola, o fim de ano, que no Brasil é mais impactante, né? Normalmente o mercado de meio do ano é considerado uma janela de correção. Você monta a sua equipe no final do ano para início, né? Chegam os jogadores e no meio do ano, caso algum não dê certo, alguma posição ali da equipe está carente, você conserta, né? Recalcula a rota já no meio do ano. Então vamos agora para a janela principal, né? A janela de janeiro chegando aí para balançar os clubes, né? A gente sabe que o Admar Lopes é um diretor muito atuante, já começa a pincelar o mercado. E a gente sabe, né, que com o dinheiro, né, chegando o investidor, a coisa pode ser ainda mais potencializada. Muito se fala da Crefisa, mas existem grandes outras possibilidades. E nomes estão sendo especulados. Eu vou falar aqui para você cada um deles e o motivo e a situação no qual eu estou apurando. Bom,
Primeiro nome, né? Vamos falar aqui sobre Renan Lodge, lateral esquerdo, com salário muito alto para os padrões brasileiros. É um jogador muito promissor, tem procura do jogador na Europa, né? O Vasco pode estar interessado no atleta, não tem nenhum problema estar interessado, mas é uma contratação completamente fora dos padrões hoje para o futebol brasileiro. Lembrando que o Vasco pegou um empréstimo agora, na verdade fez um pedido à Justiça, que está de olho no Vasco por conta da RJ, pegou um empréstimo, tá para pegar um empréstimo no estilo Deep Finance, que é o financiamento para empresas que estão em recuperação judicial. Esse valor de 80 milhões ele será destinado completamente para o Vasco funcionar até o final do ano. Pagamento de salários, logísticas, questões administrativas e muito mais. Você realmente acha que o Vasco vai buscar uma contratação como a do Renan Lodge, gastar milhões no jogador? Bom, se a gente for pegar o básico aqui do futebol e como está a situação do Vasco, não tem condição nenhuma do Vasco ir lá. Porém, interesse? Pode ter. A gente pode receber uma proposta muito alta pelo Piton e aí abre-se uma brecha muito grande para uma possível chegada do Renan Lodge. Caso contrário, eu acho muito difícil a chegada desse lateral esquerdo. Bom, e falando em chegadas, vamos falar também de Nino, que o nome do Nino também vem sendo especulado por aí, né? A gente já sabia que o Vasco tinha um interesse lá atrás no Nino, e nossos amigos do NTV, né? O Léo Lacerda, nossos amigos do NTV, trouxeram que o Vasco estaria interessado no Nino de novo. Bom, é a mesma coisa que eu falo, interessado é uma coisa, buscar contratação é outra, porque o Vasco já tem o Carlos Cuesta, já tem o Robert Renan, considerados jogadores para uma possível futura aquisição. O Vasco vai brigar muito mais para manter o Carlos Cuesta como jogador do Vasco em definitivo e o Robert Renan do que buscar uma nova contratação de um novo zagueiro para entrar nesse meio tempo aí de falta de grana. O Nino é um jogador muito caro, tem salário muito alto, o Zenit faz sempre jogo duro, é um clube russo, é muito cultural do russo atrapalhar ali, não atrapalhar, seguir contratos, né? Enfim, o Nino quer voltar ao Brasil, o Vasco já tinha, né, o interesse nele, mas foi no Carlos Cuesta, foi no Robert Renan, acertaram e dificilmente o Nino vem para o Vasco, tá? O Vasco pode estar até interessado de forma normal, mas por conta da questão da recuperação judicial e também por conta desse empréstimo de 80 milhões que a Justiça deu parecer positivo, faz lá, pode pegar um empréstimo tranquilamente com a Crefisa, mas fica de olho em todas as movimentações do Vasco, tá? A Justiça está com a lupa ali nas movimentações de mercado e, obviamente, você pegando 80 milhões emprestado, não dá para fazer uma contratação de um jogador como o Nino, que está avaliado, né, em mais de 20 milhões de euros, como pediu o Zenit nas últimas negociações do meio do ano. Então, para mim, é mais um nome, né, que o interesse não deve passar por aí. Bom, falando sobre Elinho, teve um site falando sobre um possível interesse do Elinho no jogador do Toluca. É outro jogador extremamente caro, que foge completamente dos padrões, né, ali do Vasco em si, dentro de uma... Vamos voltar tudo de novo. Dentro de uma recuperação judicial, dentro de um processo de um grande cuidado da justiça ali. O Vasco não pode fazer qualquer movimentação, principalmente fazer contratações estratosféricas, né? E o Elinho é um jogador hoje muito caro, o Toluca não abre mão do jogador, o jogador performa muito, o Diniz gosta muito do Elinho, mas vamos ser sinceros aqui, se está pegando 80 milhões emprestado para funcionar, não dá para ir lá buscar a contratação do Elinho, a não ser que todas essas contratações cheguem após um investidor adquirir a Vasco SAF. Aí beleza, aí é dinheiro externo, não temos ainda o fair play financeiro aplicado no Brasil, e aí é outra coisa. Aí você abre alas para novos momentos financeiros. Atualmente é impossível buscar essas 3 contratações que eu falei anteriormente. Renan Lodge, o Nino do Zenit e o Elinho, que está no México. Bom, entrei em contato com algumas pessoas, estou esperando algumas respostas e garanto para você que eu vou falar sobre todos esses nomes especulados muito em breve com mais precisão. Beleza? Porque hoje tem Vasco. O Vasco encara o Fortaleza lá na Arena Castelão, jogo com o Wilton Pereira Sampaio, é o árbitro da partida. Um árbitro muito polêmico em jogos do Vasco, hein? Diga-se de passagem. Vamos ver como que vai sair o Wilton Pereira Sampaio no jogo entre Fortaleza e Vasco. Bom, esse jogo pode contar com algumas particularidades. A primeira, Verratti no banco. É isso mesmo. Carlos Andrés Gomes vem treinando como titular, o Rayante sendo deslocado para centroavante e o
Verratti deve pegar um banco de reservas nesse jogo. Puma Rodrigues chegou a tempo, deve ser o lateral titular. Tá cansado. Entrei em contato com algumas pessoas, falaram, o Puma chegou esgotado. Mas enfim, vai descansar essa noite, relaxar para jogar amanhã, que é muito importante. Não treinou com o grupo também, né, nesse período, mas é um jogador muito importante para o técnico Fernando Diniz. O Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Cuesta e Robert Renan na zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. Hugo Moura e Barros devem fazer a dupla de volante. Felipe Coutinho, meia mais avançado. Nuno Moreira na ponta meia esquerda, ponta meia, barra meia. O Andrés Gomes na ponta barra meia direita e ele, Ryan, a joia da colina, sendo deslocado para centroavante, a sua posição de origem na base do Vasco, para quem sabe marcar mais gols decisivos nessa partida contra o Fortaleza. Jogo difícil, não é um jogo fácil, porém o Vasco pode ser considerado favorito nesse jogo. Então, você que está aí do outro lado, você vai fazer o seguinte, você vai lá nos comentários, falar da cidade que você está falando e o seu palpite. Eu vou começar daqui. Lineker Biondi, 3-1 Vasco, Rio de Janeiro, capital. Agora você, eu quero saber de qual lugar do Brasil temos mais vascaínos. Eu vou dar uma passada lá nos comentários para saber de onde você está falando agora, beleza? Então, vou dar uma passada lá, daqui a pouco eu volto com mais informações. E ainda hoje eu estou de volta para a gente falar muito sobre o mercado da bola e jogo. Então, não perca. Um abraço.